Seja bem-vindo a mais uma aula de lógica. Nessa aula, vamos falar de operadores lógicos. Tá? O que são operadores lógicos? São operadores que juntam ou concatenam, né, duas condições de uma pergunta, de uma situação. Né? Então, a gente usou bastante o comando se, que é o comando que valida uma situação. Né? Então, vamos supor que eu tenha dois cenários, duas situações que o C precisa controlar. Um exemplo, eu tenho média, a média do aluno é maior ou igual a 5. Eu uso um C só para isso, né? Então, deixa eu trazer aqui um bloco de notas para ilustrar. Então, se eu fizer isso, ó, média é igual a 5, né? Se eu fizer uma pergunta C, média é maior ou igual a 5, eu tenho uma resposta, né? Mas vamos imaginar que eu tenho uma outra situação. Eu queira controlar, por exemplo, se o aluno, além da nota maior ou igual a 5, se ele tem faltas menores que 10. Se ele tiver uma média boa, mas muita falta, aí não adianta, né? Então eu teria ali uma situação onde a média do aluno é igual, por exemplo, a 8, mas o número de faltas dele naquele semestre, bimestre, é igual a 12. E aí, se eu fizer essa pergunta, ó, média maior ou igual a 5, isso não basta para que o aluno seja um aluno aprovado. Eu também tenho que saber se as faltas dele são menores do que 10. E aí eu preciso usar aqui um elemento de junção para fazer essa outra pergunta. Ó, faltas menor ou igual a 10. Eu não posso deixar solto assim. Isso aqui é uma pergunta, isso aqui é outra. Né? Eu tenho que colocar algum elemento aqui de ligação. Então, eu uso o elemento E. E significa o seguinte. A média dele tem que ser maior ou igual a 5 e as faltas têm que ser menor ou igual a 10. Tá? Tem um outro elemento chamado OU. Ele também faz a ligação. Mas nesse caso, ele me dá uma resposta imprecisa. Porque eu estou perguntando, ó, a média é maior ou igual a 5 ou faltas é menor ou igual a 10, então nesse caso esse aluno estaria aprovado. Por quê? Porque média maior ou igual a 5 é verdade. Faltas não, né? Faltas é mentira, mas basta que um seja verdade, porque é ou esse bastam para que, inclusive a operação de imprimir, né, estaria aqui, ó, aprovado, alguma coisa assim, né? Aprovado. Então, isso aqui, nesse caso, vai aparecer. Porque a média dele é maior ou igual a 5. Se eu usar o E, aí não. Ó, tá? Então, nesse caso, vamos pensar como Portugal. Média é maior ou igual a 5? É. E faltas é menor ou igual a 10? Não. Então, os dois têm que ser verdadeiros. É um E. Tá? Então, o E indica que as duas têm que ser verdadeiras. E o OU, qualquer uma delas. Bom, preparei um exemplo aqui para a gente dar uma estudada. Ó. Então aqui eu tenho duas situações. Ó. Eu preciso oferecer um bônus quando o cargo, eu vou perguntar, né, qual é o cargo, eu vou ler qual é o cargo, qual é o setor. Se o cargo for gerente e o setor for tech, então perfeito, bate, é verdadeiro. Caso contrário, não é. Eu vou aplicar o E e o OU em cada um dos cenários, tá? Então, no caso do E, vamos comparar. Eu digitei gerente e ADM. Deixa eu colocar uma... O gerente, então o cargo está aqui, né? O gerente bate, mas o cargo não bate. Então, como é E, tem o E aqui no meio, gerente bate, mas ADM não. Então, os dois não são verdadeiros. Portanto, essa condição ela é falsa. Aí, aqui embaixo, supervisor e tecnologia. Bateu tecnologia, mas não bateu aqui, ó. Então, falso também. Aqui embaixo, nesse terceiro, é verdadeiro, ó. Porque tanto é gerente como é tecnologia. Esse é verdadeiro. E o último não bate nenhum dos dois, ele é falso. Então eu posso entender o seguinte, que quando eu usar o E, apenas as duas condições sendo verdadeiras vai ser verdadeiro. O resto tudo é falso. No caso do OU, muda um pouquinho. Então, por exemplo, gerente, aqui lembra, gerente tech, né? Aqui bate, aqui não, mas é ou esse ou esse. Como esse aqui bate, isso é verdadeiro. Aqui, esse não bate, mas esse bate, aqui é verdadeiro.
Gerente de tecnologia, batem, é verdadeiro. E aqui, aí realmente nenhum dos dois batem, aqui é falso. Então, no caso do ou, eu tenho praticamente todo mundo sendo verdade. É muito perigoso usar o ou, né? Ele é mais abrangente, né? Eu tenho que tomar cuidado. Vão ter situações que eu vou precisar do ou, mas tem situações que eu preciso ser mais restritivo, né? Eu tenho que ser preciso. Só pode ser gerente de tecnologia, então eu tenho que usar o e. Para isso, vamos lá no nosso Portugal e vamos fazer um exercício baseado nisso. Então eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu já tenho aqui um 10, pronto. Então eu vou abrir o nosso programa 10. Se você não tem esse programa, abra ele, salve, né? Então, deixa eu fazer aqui de novo, novo arquivo, salva como programa 10 e assim. E a nossa, ele estava aqui porque eu acabei deixando ele no exercício anterior, de teste meu aqui, tá? Mas a gente está criando o 10 agora. E a ideia é a seguinte, nós temos uma situação onde a pessoa só pode votar aqui no Brasil se ela for nacionalidade brasileira e idade maior do que 16, né? 18 é a regra, mas 16 eu vou entender como 16. Então, vamos pensar o seguinte, a gente precisa receber qual é a nacionalidade da pessoa e qual a idade dela para dizer se ela pode votar ou não. Então nós vamos criar uma variável chamada nacionalidade, minúsculo, né? Nacionalidade. Essa variável, se eu for escrever BRA, ou de estrangeiro, ela tem que ser cadeia. Eu vou colocar numérico, tá? Porque eu vou colocar 1 para brasileiro e 2 para estrangeiro. Por quê? Porque a gente começa a entrar num universo aqui que se eu deixar o usuário, o operador, escrever, eu posso correr riscos. Por exemplo, ele pode escrever estrangeiro, ele pode escrever brasileiro. Por exemplo, se for Brasil, pode escrever Brasil assim, Brasil assim. A chance de ele errar, bar, sem querer ele escreveu BA com B. A chance de ele errar ou escrever algo diferente é muito maior do que um número. Então eu vou dizer, na minha lógica, que 1 é brasileiro e 2 é estrangeiro. Para isso eu vou usar só o inteiro. Outra coisa também, BRA é diferente de BRA. Ele pode digitar maiúsculo, pode colocar só a última, a do meio, né? Então, para evitar isso, eu deixo numérico, não tem jeito, né? A nacionalidade vai ser brasileira e a idade também. Idade inteira, né? 16, não quebrado, 13 anos, 14,5, 15,2, não. Idade inteira. Aí eu vou perguntar, começar a perguntar para ele o que eu preciso. Qual sua nacionalidade? E aqui eu vou colocar uma dica, né? 1 é Brasil, 2 é estrangeiro. Estrangeira. Brasil, brasileira, estrangeiro. Ponto. Vou colocar um negocinho aqui e vou fechar. E embaixo eu vou perguntar. Leia. Minúsculo, né? Deixa eu dar uma avançadinha aqui. Pronto. Leia. Nacionalidade. Pronto. Agora, perguntar a idade. Escreva. Qual sua idade? Aí, um pouquinho mais para cá. Leia. Idade. Muito bem. Idade. Muito bem. Eu já tenho as duas. Posso testar. Opa, a informação, caractere não foi inserida na linha 9. 9 é essa aqui. Ah, faltou o parênteses. Sorry. Então, qual a sua nacionalidade? 1. Qual a sua idade? 15. Ok, não fez nada. Agora eu preciso tomar a decisão. Aquela informação de escreva, né? Você pode votar, ou é votante, eu vou até afirmar aqui, ó. Ela está condicionada a duas situações. Nacionalidade tem que ser 1 e idade tem que ser maior que 16. Então, nessa hora, se eu deixar aqui, ó, nacionalidade. Lembra que aqui no i não é o igual só, né? É igual, igual. O igual só é atribuição, né? Isso é comparação. Estou comparando. Se a nacionalidade é igual a 1, ele pode votar. Se eu testar agora, eu tenho um erro aqui, né? Por exemplo, 1, tudo bem. Idade, 9 anos. Ou 0, ó.
pode votar. Tá? 2, idade, sei lá, 30 anos. Não vai realmente entrar por causa do 2. Mas qualquer um que eu colocar, não importa a idade dele, ó, 1, 5. Não importa a idade, ele vai entender que pode votar. Por quê? Porque é a única condição que eu estou colocando aqui. Então eu tenho que usar aquele operador de ligação, que é o E. O E minúsculo. E, idade maior ou igual a 16. Pronto, agora sim, ó, nacionalidade tem que ser 1 e idade tem que ser maior ou igual a 16. Então, ó, nacionalidade 1, idade 9. Ó, não acontece nada aqui. Nacionalidade 1, idade 18. Pode votar. Nacionalidade 2, idade 25. Não pode votar. Aí eu posso melhorar isso. Por exemplo, se nacionalidade for igual a 2, eu posso colocar uma mensagem simpática que eu escreva. Obrigado pela escolha do nosso país, mas voto somente para brasileiros. Vou deixar assim, brasileiros. Tá? Então, se por acaso ele colocar o 2, o 1 não vai acontecer nada. 1, por exemplo, 6. O 1, 6, ele vai entrar aqui, mas não vai entrar aqui. Ou seja, não vai ser válido essa frase. E como nacionalidade não é 2, eu digitei 1, essa mensagem não vai aparecer. Tá perfeito. Agora, se eu colocar 2, não importa a idade, aparece obrigado pela escolha, voto somente para brasileiros. Bom, aí eu posso fazer 1000 comparações. Se ele for menor do que 16, dizer que ele ainda não está na idade de votar. Mas o importante é que eu travei isso. Agora, olha só o perigo de usar o ou. Quer ver? Por exemplo, nacionalidade 2. Idade 25. Então veja bem. Nacionalidade é igual a 1? Não é. É 2. E idade é maior que 16? É. Como a idade é maior que 16, mas a nacionalidade não é, basta um deles para aparecer pode votar. E olha o que acontece. Você pode votar. A mensagem aparece. Como que ele entrou aqui? Porque isso não precisou ser válido, basta isso. Agora, evidente que se você colocar 2 e 5, aí não vai entrar no você pode votar, né? Porque nem isso aqui é verdade, nem isso. Mas qualquer um dos dois sendo verdadeiros, você acaba entrando aqui. Então o E é fundamental aqui. Tá? Então esse é o exemplo do E e do OU. Tá? A gente tem que ter as duas situações valendo para acontecer. Bom, a gente deu uma primeira olhada nos operadores lógicos, a gente vai usar ele durante os nossos próximos programas, né? Então acho que aqui está bom. Na próxima aula a gente vai olhar uma variável, um operador chamado lógico, verdadeiro ou falso. Até a próxima.